aí, terceiro ano, professor, de onde você saiu? Tá loucão? Sai daí de trás. Viram a vinheta que eu fiz pra vocês? Boa, né? Uma vergonha alheia, mas é tipo quando o professor chega, o professor de história, todo mundo, só que não. Pessoal, tava com saudade dos senhores, quis trazer essa aula hoje um pouco mais tradicional, mais parecida com a nossa aula do dia a dia, pra gente ter aí também mais proximidade nessa quarentena, já que tem essa possibilidade de gravar assim em casa, resolvi fazer algumas aulas assim. O pessoal falou que tava com saudades de aula assim também, beleza? Então vamos lá. Pessoal, história hoje a gente vai ver módulo 13 e 14. Nós nós avançamos bastante aí no conteúdo, estávamos vendo a colonização da América Espanhola, né? Então como que a Espanha estava se articulando, e agora a gente vai falar de nós, de Portugal, colonizando a região que hoje é nossa terrinha, o Brasil. Então o módulo 13 e 14 vai ser sobre isso, beleza? Ó, História S2, hashtag saudades. @profeitor, @colégio Gênesis Objetivo. Marca lá nos stories para eu poder replicar e ver vocês também, porque só vocês me veem, quero ver vocês. Como vocês estão, tudo certo? Espero que sim, vocês, a família, todo mundo aí no resguardo da quarentena, e vamos juntos para mais uma aula de história. Pessoal, módulo 13, vocês vão ver que são bem curtos, nem consegui terminar a lousa, nem precisou, porque são coisas que a gente já viu, a gente vai relembrar e eu vou explicar de novo para vocês, mas é bem tranquilo. Ó, colonização portuguesa. Vamos lembrar que de 1500 a 1530, em 1500 chega aqui o Cabral, né? Mas ele não, ele na verdade não, a coroa portuguesa, os burgueses lá, eles não viram nessa terra uma grande possibilidade. Até porque eles não encontraram, por exemplo, igual os espanhóis, ouro, ou uma população que estava cheia de ouro e prata ostentando. Nossos indígenas eram mais humildes, mais tranquilos, comendo frutinhas, andando nus, não é verdade? Então, quando os portugueses chegaram, não houve logo no início uma intensificação na busca de explorar essa região. Então a gente fala que de 1500 a 1530 o Brasil ficou meio esquecido, meio deixado de lado, com algumas missões exploratórias, né, de guarda-costeiras. Montou-se uma feitorias só para extrair o pau-brasil e fazendo escambo com os índios. Os índios ajudavam a tirar essa madeira e davam tranqueira para os índios, só que com o tempo os índios viram que aquilo era tranqueira, porque os índios também não eram tontos, né? Vão ficar recebendo a mesma coisa várias vezes. Então, aí já começam os conflitos com os indígenas. Mas é um período pré-colonial, porque o Portugal não veio intensificar a exploração e não. Só que, lembra que eu falei? França, Holanda, lembra que vimos isso aí na aula passada? Eles já estavam de olho também. Então, nesse momento, Portugal vê a necessidade de começar a pensar numa sistematização para colonizar o país. Colonização no sistema de capitanias hereditárias. Portugal é pequeno, pessoal. O tamanho do Brasil, nós é grande, bicho. Portugal não tinha, mesmo não sendo o Brasil de hoje em dia, né, era um pedacinho bem menor, mas gigante para Portugal. Então Portugal não tinha condição de explorar essa terra sozinho, não tinha dinheiro, a coroa não tinha como bancar isso. O que foi feito? Dado capitanias hereditárias para 12 donatários. Então foi cedido terras. Por que capitanias hereditárias? Porque eles iam passar isso de pai para filho. O que eles tinham que fazer? Vir para o Brasil e explorar essas capitanias. 14 capitanias, 15 lotes, 12 donatários, 12 burgueses, digamos assim, ou 12 proprietários que falaram, não, eu vou lá, eu vou explorar, vou dar conta. Só que foi um fracasso quase total. Esses caras não tinham noção do tamanho da terra que eles iam ter que administrar aqui. Eles chegaram, se assustaram, alguns viram que não dava mesmo. Só 2 sucessos. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. O que é que essas capitanias vão fazer para dar certo logo de cara? O açúcar. E mais tarde São Vicente vai lucrar muito com a escravidão negra e a gente já vai entrar nesse aspecto daqui a pouquinho. Então vejam, como fracassou as capitanias, foi feito o sistema em 1534, um fracasso quase que total, vai ser pensado pelo rei de Portugal uma nova forma de manter essa colonização mais eficiente, de forma melhor, de forma melhorada. E aí vem, em 1548, o governo geral, que agora é como se o rei de Portugal estivesse mandando um governador
e esse governador fosse governar toda essa extensão de terra. As capitanias iam dever explicação para esse governo geral. Professor, e as capitanias hereditárias que deram certo acabaram? Não. A coroa foi pegando capitanias da coroa. Ela foi retomando as que não deram certo para ela, mas as outras que deram certo seguiram sendo capitanias hereditárias por bastante tempo. Então veja, como que era esse sistema de governo geral? Lá em Portugal estava o rei, ninguém estava acima dele, ele que estava mandando em tudo, ele que ia dar as ordens. Ele mandava para cá um governador geral, e esse governador geral tinha um conselho de governo. Esse conselho de governo seria um ministério de um presidente hoje. Quem era que cuidava da fazenda, do cascalho, da grana? O provedor-mor, é como se ele fosse o ministro da fazenda, tá? O ouvidor-mor, botei um jotinho aqui, ó, é como se ele fosse o ministro da justiça. E o capitão-mor, eu botei uma espadinha aí, não sei se vocês conseguem ver, ia cuidar da defesa, seria o ministro da defesa. Abaixo do governador-geral estavam os capitães, das capitanias hereditárias e das capitanias da coroa, ó, capitanias hereditárias e da coroa. E como a gente já estava começando a crescer em algumas regiões, criando vilas, né, que a gente pode chamar de municípios, mas na época era chamado de vilas, nós temos aqui as câmaras municipais. E quem podia participar da política nas câmaras municipais? Os homens bons. Vou pegar um canetão aqui para eu arrumar um negócio aqui, porque homens bons, vou botar entre aspas, porque não era ninguém bom, né? Eram uns caras que tinham dinheiro, que abusavam de pessoas e tudo, mas eles eram ricos, eles tinham posses, então eles podiam participar da política. Beleza? Basicamente é assim que o Brasil é colonizado. Dúvidas? Vamos para o próximo módulo? Então vamos lá. Pessoal, nesse momento nós vamos pensar então a economia e a sociedade açucareira e pecuária no Brasil. Essa primeira fase, então a primeira coisa que deu grana para Portugal do Brasil, não foi muita grana, mas foi para o Brasil. E aí a gente vai entrar logo no açúcar, nas capitanias que deram certo. Deixa eu ficar aqui que fica melhor. A economia açucareira, ela vai ter uma característica muito predatória no início. Por quê? Porque eles vinham e faziam queimadas, que é chamada coivara, tá? Coivara é queimada. Vou botar um foguinho aqui, ó. Eles queimavam regiões inteiras de floresta, desmatavam para poder plantar. E isso trazia um esgotamento do solo muito rápido, tá? Plantation é um conceito que vocês têm internamente. O que é um plantation, professor? Plantation é um sistema econômico quando eu tenho o quê? Um latifúndio. Então a gente está falando que durante o açúcar nós temos latifúndios, grandes fazendas, tá? Essas grandes fazendas, elas produziam uma cultura só, um tipo de produto, no caso o açúcar, monocultura, uma forma de plantação, né? A mão de obra era escrava. Vale lembrar que a igreja estava na contra-reforma. Olha como a gente tem que ligar a frente 2, contra-reforma. Então ela queria catequizar os índios. Então rapidamente a gente vai ter uma troca, né, uma substituição, porque os índios começam a vir os Começam a vir os jesuítas para catequizar os índios. Então essa escravidão começa a ter um outro enfoque e começa o mercado da escravidão negra, que trazia lucro, e os indígenas agora estavam sendo catequizados. Bem bizarro, né? E isso tudo através do famoso tráfico negreiro, que era super horrível, e os negros começam aqui a ser explorados no Brasil de forma medonha mesmo, covarde. E exportação. Normalmente o sistema de plantation, você faz para mandar para fora. A ideia não é mercado interno, até porque se todo mundo fosse comer esse tanto de açúcar que estava produzindo no Brasil, ia morrer todo mundo de diabetes, não é verdade? Então veja só, exportação desse açúcar que ia para a Europa. Beleza? Então, professor, por que tem pecuária nessa história, nesse módulo? Porque, pessoal, a gente tem as atividades subsidiárias e a principal delas era a pecuária. Subsidiária é aquela atividade secundária dos engenhos e das empresas da colonização, mas que eram importantes também. Então são atividades secundárias, mas não deixam de ser importantes. Ó, a pecuária trazia o que, pessoal? Alimento. Vale lembrar que no Nordeste eles vão desenvolver o que a gente conhece de carne de sol, né? Que é uma carne que você coloca sal e deixa no sol. E também no Sul, Sudeste, vai se desenvolver muito a prática do charque, que também
É um tipo de carne ressecada com sal, só que os processos são um pouco diferentes. É quase a mesma coisa, só que diferente, de certa forma. Isso é o alimento que trazia dos bois. Ah, professor, mas só assim que eles comiam? É, porque isso, mas matava um boi, até dá pra comer ele na hora e fazer um negócio fresco. Só que não tinha geladeira, freezer, para congelar a carne. E aí? Vai deixar a carne apodrecer? Não. Você tem que transformar tudo isso em carne de sol ou charque. Força motriz, vale lembrar que o que movia os engenhos, né, para fazer a moagem da cana, para moer a canha, oh meu Deus, tá difícil hoje, hein? A cana era o engenho. Então os engenhos faziam a moagem da cana e transporte, né, os carros de boi transportando, ajudando no transporte. E também surge aqui já comerciantes que vão começar a produzir para pensar na venda para o engenho, que são os comerciantes chamados de tropeiros, né? Que a gente tem até o feijão, o arroz tropeiro, porque esses caras iam lá na agilidade fazer comida e essa comida era rapidamente preparada numa panela com tudo junto, né? Feijão, linguiça, bacon. Eu não sei se era bacon, mas era uma carne lá boa. E o negócio ficava chique mesmo. Pessoal, outra coisa importante é aqui, ó, lavoura de subsistência. Ninguém ia comer cana, ficar chupando cana para sobreviver. Então, ó, nós tínhamos aqui lavouras de feijão, de milho, mandioca, batata, etc. O que essas lavouras eram? Para a subsistência dessas populações, tranquilo? Dessa população que estava nos engenhos da população geral do Brasil. Aqui a gente vai ter uma pequena parcela de sociedade muito rica e uma grande parcela miserável, principalmente de escravos, beleza? A gente vai ter uma sociedade muito, muito desigual. E assim começa a história do Brasil colonial sendo explorado por Portugal. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores. Vamos seguir juntos nessa época de quarentena. Não vamos desfocar dos estudos, até porque vocês têm muito a perder se vocês desfocarem agora. Lembrem-se que tem Enem, tem vestibular, por enquanto o Enem deu um mês de prorrogação só. Então não dá para ficar parado. Conto com vocês, qualquer dúvida me procurem, façam as atividades. Façam as atividades de final de módulo para vocês treinarem. As TCs não precisa fazer agora, porque vocês vão fazer as atividades do EAD, que seriam as nossas TCs. Eu sei que algumas atividades do EAD não estão lá ainda, tá? Mas assim que for disponibilizando, vai fazendo os módulos que a gente está vendo, tá? Conto com os senhores, até mais, beijos, saudades.